Deus vê Jó, né, um homem reto, íntegro, e Deus, não é somente Deus que vê Jó. Satanás também observa a vida de Jó. Satanás observa cada passo de Jó, tudo que ele tem, seus filhos, sua família, suas riquezas, tudo Satanás observa também. E para você ter uma ideia, Satanás faz de tudo mesmo, para que Jó blasfeme contra Deus. Né? A gente vai falando aqui uns poucos sobre a vida de Jó, né? A sua integridade com Deus. Eu pergunto a você, você é íntegro a Deus, você é reto a Deus? Então saiba que mesmo você sendo íntegro, mesmo você sendo reto, mesmo você sendo temente a Deus, você não está imune de enfrentar esses problemas, essas dificuldades, né? Que atinge a nossa vida espiritual, física, conjugal, financeira e familiar. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente vai ter um entendimento de que a nossa integridade, ela se volta a Deus não pelas coisas que nós temos, entendeu? Nós se voltamos para Deus pela riqueza que Deus nos oferece, que é a salvação, o seu poder, a sua unção, não as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra, sim, elas estão sujeitas a ser destruídas hoje, mas amanhã Deus pode restituir novamente em nossa vida. Mas se eu morrer hoje, eu não posso ressuscitar amanhã para pedir uma nova chance para Deus. Então, o que eu devo manter íntegro é a minha vida com Deus, minha vida espiritual com o Senhor. Amém? Creio que Deus vai te abençoar muito aqui. Jó, ele passa por umas dificuldades espirituais, porque no momento em que Jó enfrenta tantas coisas, no momento que Jó enfrenta tanta dificuldade, a gente vê que Deus, que a mulher de Jó, né, ela chega para ele e fala: Jó, como que tu consegue guardar essa integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então ele entra em uma batalha espiritual, né? A sua vida espiritual, ela entra em batalha, né? Mas ele permanece ali, firme no Senhor, firme em Deus, tá? Buscando sempre a direção, né? O conhecimento em Deus, né? Kaká, seja bem-vindo. Multinet também, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos falando aqui sobre o equilíbrio das áreas em nossas vidas. São 5 áreas importantíssimas que nós devemos estar sempre na direção de Deus, porque elas a qualquer momento podem ser atingidas em nossa vida, como a área espiritual, a área física, conjugal, familiar, a área financeira. São áreas que são perseguidas constantemente pelo inimigo, mas que precisa a gente manter-se focado em Deus, firme no Senhor, para mantermos nossa vida equilibrada em Deus, tá? Nossa vida física, nossa vida espiritual, ela tem que estar equilibrada no Senhor. Então a gente vê que dentro da história de Jó, né, do capítulo 1 em diante, você vai ver que Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, mas que mesmo ele tendo toda essa integridade, mesmo ele tendo todo esse temor a Deus, ele passou por isso. Ele passou por perseguição, ele perdeu, ele tanto filhos como os materiais, né? Ele perdeu tudo isso. Teve uma doença física, olha só, até o físico, a doença veio nele física. E hoje a gente olha para a nossa vida espiritual, a gente olha para a nossa vida física, nossa vida financeira, nossa vida familiar, e querendo ou não, uma dessas áreas ela pode ser atingida pelas coisas que estão acontecendo hoje. E se a gente não tiver cuidado, um desequilíbrio em uma parte pode atingir as outras, né? Pode atingir as outras áreas. Então a gente precisa sempre estar constantemente íntegro a Deus, independente do que a gente esteja passando, independente da nossa vida espiritual com o Senhor, independente da nossa vida física aqui nessa terra. A gente precisa manter o nosso foco em Cristo, precisa manter o nosso foco em Deus, porque é dele que provém todas as nossas vitórias. Amém? A nossa vitória, ela vem do Senhor. Amém? Verdade, irmão Jones. Hoje entendo que todas as provas passadas são para moldar nosso caráter cristão diante de uma bênção financeira. Verdade. Verdade. Deus, ele tem nos abençoado de várias maneiras. Deus tem nos abençoado com tantas coisas, mas o que nos mostra aqui nesse texto, o que nos mostra aqui nessa palavra,
é que a integridade de Jó, a retidão de Jó a Deus não era pelas coisas que ele era abençoado. Quando Satanás chega na presença de Deus, Satanás fala para Deus que Jó, ele só era reto, íntegro a Deus enquanto ele tinha as coisas. É tanto que ele diz que o gado dele se multiplicava muito, as coisas dele se multiplicavam. Jó, como a gente vê na história, ele era o homem mais rico do Oriente ali de Uz, da terra de Uz. Jó ele era o homem mais rico, mas não quer dizer que ele também não tinha integridade e retidão a Deus. E que Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha, tudo, até na pele de Jó, mas não podia tocar na vida de Jó. Para mostrar para Satanás que a integridade de Jó a Deus não era pelas coisas que ele tinha, e sim pelo poder de Deus sobre a vida dele. Jó tinha uns filhos, que os filhos dele, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, eles eram pecadores, blasfemadores de Deus, eles pecavam contra Deus, eles se reuniam não para orar, mas para festejar, fazer festa, beber, todos os dias se reuniam para beber, festejar. E Jó se colocava em oração por ele. Orava pelos seus filhos, orava pela sua família, ele fazia holocausto para cada um. Veja bem, 10 holocaustos. A palavra diz que ele fazia holocausto conforme o número dos teus filhos. Então era 10 filhos, era 10 holocaustos. E mesmo assim, eles continuavam pecando e blasfemando contra Deus. Aí o Senhor tira a riqueza de Jó. O Senhor permite tirar a riqueza de Jó. O Senhor permite tirar os filhos de Jó. O Senhor permite tirar os servos de Jó. O Senhor permite uma doença física em Jó. O Senhor permite a mulher chegar com palavras para ele negativas, dizendo como que você consegue ainda guardar essa integridade. Amaldiçoa esse Deus e morre. Então foi muitas coisas que aconteceu com ele. Mas lá no final, Deus restitui em dobro na vida de Jó aquilo que ele perdeu. Deus dá para ele 10 filhos diferentes dos 10 que ele tinha primeiro. 10 filhos abençoados, 10 filhos que temiam ao Senhor juntamente com Jó. 10 filhos que faziam a vontade de Deus, diferente dos 10 primeiros que pecavam e blasfemavam contra Deus. Então são coisas que a gente tem que ter um entendimento de que a nossa integridade, a nossa retidão tem que estar em Deus. E que as coisas dessa terra, elas são tomadas da gente, elas são tiradas da gente, porque Deus quer o melhor para nós e Ele pode multiplicar isso amanhã. E como eu falei, se nós morrer hoje, não tem como nós ressuscitar amanhã para pedir uma segunda chance para Deus. Para se pedir uma segunda vez, para poder se arrepender dos meus pecados, arrepender da minha vida longe de Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Não, isso eu tenho que fazer hoje, porque o meu tempo aqui nessa terra é curto. É curto. Quantas pessoas a gente tem perdido, irmãos, nesse período de doença? E quantas pessoas a gente tem perdido não somente para a morte física, mas para a morte espiritual também. E o que nos entristece, sim, a morte de muita gente nos entristece por causa da doença. Mas uma das coisas que mais nos entristece é saber que muitas estão morrendo sem voltar para Deus, sem se reconciliar, sem aceitar o Senhor, sem saber, né, da palavra de Deus, sem saber do Evangelho de Cristo. Então, o que nos entristece é isso, né? A gente fica feliz quando uma pessoa ela morre, mas ela morre nos pés do Senhor. Ela morreu nos pés do Senhor. A gente sabe que a vida dela agora, eterna, será uma vida eterna, mas na presença de Deus, de paz, sem ranger de dentes, sem choro e nem dor. Então o que nos entristece é saber que tem muitas pessoas morrendo longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Então a gente precisa voltar hoje para Deus e não esperar a morte para a gente poder ressuscitar amanhã, porque não tem como ressuscitar amanhã para pedir uma segunda chance. As coisas que a gente perde hoje, as coisas que a gente perde hoje, a gente pode conquistar amanhã. A gente pode conquistar amanhã. Mas a salvação, ela é só uma vez, é uma escolha que nós temos que tomar. E a gente só toma essa escolha ainda em vida. Silvano, seja bem-vindo, Silvano. A gente só busca a salvação, a gente só busca nova vida em Cristo Jesus em vida. É hoje, então, busque se arrepender,
Busque estar mais próximo de Deus, porque as coisas dessa terra, a qual nós lutamos incansavelmente, as coisas dessa terra que a gente luta por elas são passageiras, são passageiras. E para nós entender algo, o que aconteceu com Jó foi permissão de Deus isso tudo acontecer, né? A palavra de Deus diz que no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, a ira de Deus ela está sobre a terra, mas ela não durará muito tempo, é um momento. E ele diz, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A alegria vem pelo amanhã. Então a gente sabe que Deus ele permite as coisas acontecer. Até uma folha que cai da árvore é por permissão de Deus. Uma folha que cai daquela planta é por permissão de Deus. Então Deus permite muitas coisas acontecer em nossa vida. Deus permite muitas coisas vir sobre nós. Mas é para testar se a nossa integridade a Ele, a nossa fidelidade a Ele, a nossa retidão a Ele. Ele quer saber se ela está nessas coisas ou nele, no Pai. É no que Ele nos oferece ou no que Ele é. Aonde que está a sua integridade? No que Ele te dá ou no que Ele é? E uma das coisas que Deus dá para nós, que a gente deve lutar por ela, é a salvação. E essa salvação, ela é por escolha, né? É por escolha. É uma escolha de cada um. Bênção não. Bênção, qualquer um que pedir, o Senhor dá. A palavra diz que o sol, ele nasce para todos, para os justos e íntegros. A chuva, ela cai para todos, justos e íntegros, né? Para todos. Caroline, Alisson, seja bem-vindo. A chuva, ela nasce para todos. Ela vem para todos. O sol nasce para todos. Então a bênção, ela é para todo mundo. Mas a salvação é uma escolha. Entendeu? A salvação é uma escolha que eu e você tomamos ela quando a gente diz, eu aceito o Senhor. Eu aceito Jesus, eu busco a Deus, eu quero Deus para minha vida. Tá? Jó, ele preferiu Deus do que as coisas que ele tinha. A palavra fala sobre a paciência de Jó. E uma das coisas que raramente a gente tem é ser paciente como Jó. Jó recebeu uma notícia uma atrás da outra. E era só notícia ruim. Antes que um terminava de falar, o outro chegava e dava o recado. Tudo notícia ruim. Jó, você perdeu isso, só ficou eu para falar. Antes dele terminar de falar, chegava outro. Jó, você perdeu isso, só ficou eu para trazer aqui a mensagem. Antes dele terminar, chegava outro. Jó, tu perdeu isso, perdeu aquilo, só ficou eu para trazer a mensagem. Jó, paciente, sai lá fora, olha para o céu e começa a dar glória a Deus. Rasga suas vestes e começa a dar glória a Deus. Será que é fácil dar glória a Deus, irmãos, quando a nossa vida, as 5 áreas da nossa vida é atingida? Será que é fácil dar glória a Deus quando as 5 áreas da nossa vida é atingida, como a vida espiritual, a vida física, a vida conjugal, a vida familiar? Quando o casamento não vai bem, a família não vai bem, será se é fácil? Não é. Não é fácil dar glória a Deus quando as coisas vão mal. Não é fácil dar glória a Deus. Pastor Romário, seja bem-vindo, Pastor Romário. Não é fácil dar glória a Deus. E a gente vê nessas 5 áreas da nossa vida, elas são atingidas de uma maneira ou de outra. E muitas vezes uma sendo atingida vai atingir as outras. Seja ela a área espiritual, física, conjugal, financeira ou familiar. Qualquer uma dessas áreas, as 5 áreas importantes da nossa vida, elas sendo atingidas, mas você estando na presença do Senhor e guardando a sua integridade em Deus, a sua vida espiritual, ela pode passar por qualquer luta que for. Mas quando o seu espírito ele é alimentado pela palavra de Deus, ele vence. A sua vida física, por qualquer enfermidade que ela pegue, como Jó pegou uma das piores enfermidades da época, que era a lepra, e ele permaneceu íntegro a Deus, e a sua pele foi curada, e ele foi limpo, ficou limpo, a pele dele ficou como a pele de uma criança, guardando o que é a integridade. Assim como a vida conjugal, que mesmo que a mulher dele chegasse para ele e dissesse para ele abandonar o Deus dele
a integridade dele, amaldiçoar o Deus e se matar e morrer, deixar mesmo o destino matar ele, sem Deus, sem nada, mas mesmo assim ele olha para ele e diz: mulher, como uma louca tu falas. Deus nos dá coisas boas, mas ele também pode tirar essas coisas. Deus nos dá, mas ele também pode tirar. Então a gente vê que mesmo assim a vida conjugal dele, o casamento dele, Satanás pode ter tentado, mas não conseguiu, não destruiu. A vida familiar de Jó, sim, a gente vê que os 10 filhos dele morreram, os 10. Não é fácil para um pai e uma mãe enterrar 10 filhos em uma só vez. Que tipo de pai pode dar glórias a Deus vendo 10 filhos na sala de casa, pronto para ser enterrado? Não é fácil. Jó deu glória a Deus por isso. Jó deu glória a Deus pelas percas. A palavra diz que esses filhos deles, eles eram pecadores, eles blasfemavam contra Deus. Jó estava sempre orando por eles, sempre orando por ele. E aí a gente vê que no final de tudo, Deus traz ali uma restauração sobre a vida de Jó. E a vida financeira de Jó? Perdeu tudo. O homem mais rico que tinha. Josi, seja bem-vinda. O homem mais rico que tinha, perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Tudo. Ficou sem nada. E uma coisa interessante é que quando a gente perde as coisas materiais dessa terra, a gente começa a saber quem são as verdadeiras pessoas que estão do nosso lado. O mais que Satanás tentasse colocar ali uma separação entre Jó e a sua esposa, mas não conseguiu, mas Jó colocou, mas Satanás fez com que realmente aparecessem os verdadeiros amigos de Jó. E o verdadeiro amigo de Jó era a sua esposa. Porque quando Jó perdeu tudo, ninguém mais chegou para Jó. Ninguém chegou mais para Jó. Cadê os amigos de Jó? Cadê o povo? Cadê aqueles que estavam sempre em sua casa? Aquelas pessoas. Então, os bens materiais, as coisas materiais que a gente luta sempre aqui nessa terra, é bom a gente ter. A palavra de Deus diz: comereis o melhor dessa terra. Quem não quer o melhor dessa terra? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Tá? Todos nós queremos o melhor dessa terra. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a integridade e a retidão de muitos está naquilo que ele tem, que é as coisas. E Deus não quer assim. Deus quer que a gente venha estar reto, íntegro, as coisas que pertencem ao alto. Não acumuleis os vossos tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem os consomem. Mas que nós venhamos juntar os nossos tesouros no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e nem os ladrões roubam. Nosso tesouro tem que estar acumulado no céu, é na glória de Deus, no céu. Amém? Então guarde a sua integridade ao Senhor. Guarde a sua integridade a Deus. Mantenha-se íntegro sempre ao Senhor. A integridade ela é muito importante, porque mesmo que o inimigo tente fazer com que a gente blasfeme na frente do nosso Senhor, no rosto, na cara de Deus, quando ele toca naquilo que é material, mas quando ele vê que você não está firmado nas coisas dessa terra, você não está firmado nos bens materiais, mas sim em Cristo Jesus, Satanás te abandona. Satanás ele bate em retirada. A palavra do Senhor diz para que a gente venha resistir ao diabo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, irmão. Resista às tentações, resista às perseguições, resista aos levantes do inimigo contra a sua vida. Que muitas vezes Deus permite acontecer para provar a nossa integridade, para provar o nosso amor a Ele. Uma das provas de amor maior foi a de Abraão. O amor de Abraão estava em quem? Em Deus. Não estava nas coisas e nem mesmo, até mesmo no filho.
O amor de Deus era muito maior sobre todas as coisas. Então, houve uma prova de amor. E uma prova maior de amor foi Jesus ter descido aqui na terra, ter carregado aquela cruz, e no alto daquela cruz ele dizer: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que faz. Para que uma prova de amor maior do que essa, né? Meu irmão Alessandro, seja bem-vindo também. André Passos, seja bem-vindos também, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Então, a gente fala aqui sobre o equilíbrio nas áreas, né, de nossas vidas. São 5 áreas. 5 áreas que eu friso nelas para que você possa meditar depois. São 5 áreas importantíssimas: área espiritual, área física, área conjugal, área familiar e financeira. Tá? Deus, ele mexeu na estrutura de Jó. Só que Jó não caiu, porque a estrutura de Jó não era as coisas. A estrutura de Jó era Deus. A estrutura de Jó era a sua integridade a Deus. A base de Jó, os pilares de Jó, era Jesus. A nossa base, o nosso pilar tem que ser a palavra de Deus. É se voltar para Deus, se voltar para a palavra do Senhor, buscar mais na palavra de Deus, buscar mais do Evangelho de Deus. É o que vai nos manter de pé. Sávio Martins, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus. Então, é o que nos mantém de pé, é a base que nós temos em Cristo Jesus e não nas coisas da terra, não nas coisas dessa terra. Então, se a sua vida espiritual ela está sendo atingida pelas coisas que estão acontecendo hoje, a sua vida física está sendo atingida, sua vida conjugal, seu casamento está sendo atingido, sua vida familiar, seu lar, sua casa, seus filhos está sendo atingido, se a sua vida financeira está sendo atingida, lembre-se que a sua base que lhe mantém de pé não são as coisas dessa terra. É Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Tá? É a palavra do Senhor. Faça como Jó. Mantenha-se paciente diante da palavra do Senhor. Mantenha-se íntegro na palavra do Senhor. Mantenha-se reto na palavra do Senhor. Tome como base, como estrutura, Deus, Jesus, Espírito Santo, na sua casa, no seu lar. Coloque Deus para administrar sua vida, para ser administrador da sua vida. Qualquer área, das 5 áreas, coloque Deus para administrar. Deus, ele é um dos melhores administradores que nós temos para administrar a vida. Seja ela financeira, familiar, conjugal, espiritual, tá? É Deus. Somente Ele, somente Jesus, tá? Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, tá? Em nome de Jesus. Continue sempre com a gente. Essa foi a minha primeira live, né, que eu coloquei aqui no Instagram, mas com fé em Deus a gente estará fazendo mais live, né? Então, o nosso tema de hoje foi justamente falar sobre o equilíbrio das áreas, né, em nossas vidas, as 5 áreas. Que você possa sempre estar meditando ao Senhor, voltado para essas 5 áreas da sua vida, tá bom? Área espiritual, área física, área conjugal, área familiar e a área financeira, tá bom? Sempre coloque na presença de Deus essas áreas de sua vida, que eu creio que Deus irá restituir em sua vida como ele restituiu na vida de Jó. Como eu falei, Jó ganhou 10 filhos, muito mais abençoados do que os 10 que ele tinha. Jó ganhou tudo que ele perdeu em dobro. Então Deus, ele vai trazer o escape, a vitória para você, para sua vida, para sua família. A cura virá sobre você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos fazer uma oração, onde você estiver, que você possa entrar em espiritualidade com Deus, em intimidade com o Senhor, tá? E Deus irá abençoar a sua vida. Então, a gente vai fazer outras lives, creio que Deus irá nos abençoar bastante também em nome de Jesus, tá bom? Convide mais pessoas para curtir a nossa página, para assistir live com a gente, tá? Pai, nesse momento nós te louvamos e te agradecemos, Senhor meu Deus, por esse momento maravilhoso em qual a gente pôde desfrutar da tua palavra, do que o Senhor fez na vida de Jó.
a restauração que o Senhor fez na vida dele, a prova que ele teve, mas que ele manteve a sua integridade, sua retidão, o seu temor ao Senhor. Pai, que nós também venhamos manter a nossa integridade, nossa retidão, nosso temor ao Senhor, que nada venha nos abalar, nos impedir de te servir, de te adorar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um desse irmão que acompanhou, que ouviu essa palavra, que o Senhor derrame grandes bênçãos sobre ele em nome de Jesus, repreenda todo mal, traga cura, traga, Senhor, meu Deus, um milagre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Conforta aqueles que têm chorado, conforta, meu Pai, aqueles que estão em pranto, conforta, traga cura, meu Pai, aqueles que estão fisicamente feridos, meu Deus, que estão com uma doença, que o Senhor traga cura sobre ele, traga cura sobre aquele que está espiritualmente ferido, traga cura, meu Pai, sobre aquele que está financeiramente ferido, traga a cura, meu Pai, para a família que está ferida, para o casamento que está ferido, traga a tua cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e faz o teu milagre. Reveste, meu Pai, esse quadro, restitui, meu Pai, em dobro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Fica com Deus, tenha uma boa noite, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, um abraço. Creio que na próxima você esteja também aqui com a gente, tá? Um abraço, fique com Deus, obrigado, viu? Tchau, um abraço.